Pedrosa, o que eu reparei desse treinador do Júnior Barranquilla? Vê se você olhou isso comigo. Ele neutralizou os flancos do Botafogo, que é a maior força do Botafogo, o Júnior e o Savarino. Os dois não fizeram um bom primeiro tempo, porque estavam muito sobrecarregados. Tinha um buraco no meio de campo, só que o meio de campo não funcionou. O Gregory não fez uma boa partida, o Marlon fez uma partida nota 6 e o Eduardo também não fez uma boa partida. E o que podia sair de inteligência do Botafogo, que era o meio de campo, não aconteceu. E as mexidas, na minha opinião, não foram bacanas porque não ocuparam o espaço que estava vazio, que era exatamente o meio de campo. Você concorda comigo, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Concordo. Eu acho que, principalmente, um dos problemas do Botafogo nessa partida foi a linha alta de defesa. Essa linha alta fazia com que o Botafogo desse muito espaço para justamente o contra-ataque do Júnior Barranquilla, que é uma equipe extremamente veloz e que veio para o Nilton Santos para jogar dessa forma. Então, quando o Lucas Jalter e o Barbosa tinham a bola, além deles terem poucas opções de passe com o Marlon e com o Gregory, eles toda hora subiam essa linha. Quando eles subiam essa linha com bola, o único contra-ataque a única forma que o Júnior Barranquilla conseguia sair era no contra-ataque. Só que a gente está falando aqui de uma equipe qualificada, que é a atual campeã colombiana. Baca, enamorado, aí tem o Cantilho, que também tem um excelente posse de bola, o Chara, que é um cara muito chato, toda hora, para esquerda, para direita, o Frentes também. Então é uma equipe qualificada. O Botafogo, ele caiu justamente no jogo que o Júnior Barranquilla queria. O Gregory foi muito mal no primeiro tempo para mim, com bola e sem bola. O Marlon Freitas nem foi tão mal com bola, mas sem bola. Ele mostrou uma dificuldade muito grande por toda a equipe, mas para mim o grande problema do Botafogo na partida de ontem foi a linha defensiva. Não é só o Lucas Jalter e o Barbosa. O Matheus Pontes também foi muito mal sem e com bola. O Hugo tomou um baile do enamorado lá na direita, só no segundo tempo, depois do gol dele, que ele começou a melhorar. Então, o sistema defensivo ontem do Botafogo deixou a desejar. E aí, quando você não tem os seus volantes funcionando, você não consegue fazer a transição. Não posso deixar de falar aqui da partida péssima que fez o Eduardo. Não tocou na bola. Então é um cara que faz totalmente a diferença para o Botafogo nessa questão da transição. Quando ele não toca na bola, a bola não chega no Tiquinho, a bola não chega com qualidade no Júnior Santos e muito menos no Savarino. Então ontem realmente foi um desastre na equipe do Botafogo. Ô, Vene, e quando eu falo que eu não concordei com as escolhas do Fábio, e aí quando a gente fala isso, gente, não é que ele é o pior treinador e o Eduardo é o pior jogador. Não. O futebol tem um jogo que um cara vai bem, tem um que um cara não vai bem, e a vida é assim. E tem jogos em que o Fábio vai vencer na prancheta, como eu destaquei isso aqui pra vocês durante a semana. O Fábio Matias é esse cara que já vence na prancheta, só que ontem ele foi derrotado na prancheta. Quando essa identificação que eu acho que todo mundo fez, que o Eduardo não fazia uma boa partida, isso era um consenso, você hoje tem um banco pro Eduardo, que é o Romero. E ele optou em botar o Jefinho no lugar do Eduardo, depois colocou o Romero. Quando ele bota o Jefinho e ele bota o Luiz Henrique, ele tira o Savarino, ele joga o Júnior pro lado esquerdo e deixa o Jefinho congestionado com o Júnior e o Luiz lá do outro lado direito, muito bem marcado, tentando fazer aquela fogueira que o Luiz Henrique tenta fazer. Só que existe uma cartilha, uma máxima no futebol dos últimos 2 anos no Botafogo, que vou entregar isso para Arthur Jorge. Júnior Santos não desempenha bem do lado esquerdo. Ele é tão importante na temporada, e na minha opinião, esse jogador às vezes até mascarou partidas não tão boas do Botafogo, com a estrela que ele está vivendo boa nessa temporada, mas ele não fez um bom primeiro tempo, porque estava muito bem marcado, não tinha um tanto apoio, mas ele do lado esquerdo não funciona. E aí ele foi pro lado esquerdo, o Jefinho congestionou com ele ali, o Luiz ficou isolado do lado direito e o Tchê tentando tirar uma jogada da cartola. Para mim o Tchê entrou bem, porque começou a fazer uma mágica no meio do campo que estava necessitado, que tinha muito espaço no meio do campo. Então eu acho que o Fábio não foi bem nas mexidas. Não sei se você concorda comigo, Benê. Eu não gosto de ficar procurando um culpado numa derrota de um time. Mas claro, a gente precisa fazer uma análise em cima do que foi o jogo do Botafogo. Perfeito. E acho que grande parte da culpa da derrota na estreia do Botafogo na Libertadores diante do Júnior Barranquilla foi do Fábio Matias. De fato, ele não fez boas escolhas. Parecia até que ele não conhecia o elenco dele. E ele conhece o elenco dele. Todo mundo sabe que o Júnior Santos ele não rende no lado esquerdo, ele rende apenas do lado direito. E acho que ele demorou para poder tirar o Eduardo. O Eduardo fez uma partida terrível, uma das piores com a camisa do Botafogo. De fato, o Eduardo precisa voltar a desenvolver aquele futebol que ele estava fazendo na temporada passada. Ele fez 2 partidas nessa temporada, mas está oscilando muito. Não é um jogador que oscilava tanto assim. E eu concordo com o Pedrosa também. Eu acho que a linha defensiva do Botafogo ficou muito adiantada. Então, assim, a estratégia do Fábio Matias não foi a correta.
não tem jeito. Foi a despedida dele, infelizmente uma despedida, uma partida terrível do Botafogo. Talvez tenha sido um choque de realidade. Vamos ver agora o que o Arthur Jorge vai fazer. Ele com certeza analisou alguns pontos ali que ele precisa melhorar o quanto antes. Mas se a gente for fazer uma análise do elenco em si, eu acho que o jogo de ontem mostrou isso, um choque de realidade. O setor defensivo do Botafogo é muito qualificado. Mas o setor defensivo não ofensivo. É ofensivo, desculpa. Isso. O setor ofensivo é muito qualificado. O defensivo nem tanto. Concordo. E isso ficou claro ontem. A partida mostrou isso. Foi um choque de realidade. Mas também não concordo com aquele torcedor que fala assim, agora tá tudo perdido. Não, é uma estreia na Libertadores, tem muita coisa ainda a acontecer. Claro, você se estrear dentro de casa da forma que perdeu, chama atenção de maneira negativa. Mas também não é nada perdido, não. O Botafogo tem chance de se classificar para a próxima fase da Libertadores. Torcida alvinegra, uma ótima noite a todos. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. O nosso rival carioca Vasco da Gama está preparando uma proposta oficial. Eu disse oficial para tirar o Marlon Freitas do Botafogo. É isso mesmo. A diretoria do Vasco quer porque quer a contratação do Marlon Freitas e o texto só diz que vai vender o jogador se a proposta que o Vasco oferecer for uma proposta muito agradável. E essa proposta agradável vai chegar a qualquer momento. Galera, é muito provável que o Marlon Freitas deixe o Botafogo para jogar no Vasco da Gama. A equipe do Vasco, a diretoria do Vasco, pretende fazer uma proposta de mais de 15 milhões de reais, ou seja, mais de 3 milhões de dólares ou 3 milhões de euros. É muita grana pelo jogador que assim não é muito bem visto pela torcida alvinegra. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Marlon Freitas deve continuar no Botafogo? Deve ir para o Vasco da Gama? O Botafogo tem que contratar mais um volante capacitado, melhor que o Marlon Freitas? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Vocês não se impressionem se o Marlon Freitas a qualquer momento rescindir com o Botafogo e jogar no Vasco da Gama. Qualquer atualização, eu estarei aqui voltando para atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo. Tô indo nessa. Fiquem com Deus!